O que nós cremos? O que a fé nos possibilita? Quando você não é um cristão ainda, e você vem a uma igreja, ou alguém lê a palavra de Deus, ou prega uma mensagem para você, você ouve, o Espírito Santo quebranta o seu coração e te faz crer, ele vai fazer você crer em Cristo. E crendo em Cristo, e pela fé em Cristo Jesus, você será declarado justo. Agora, esse será declarado é o jeitão nosso, humano, de entender isso. Porque declarado justo nós já estamos desde antes da fundação do mundo, quando Deus planejou essas coisas. E se você lembrar um pouquinho do que nós estudamos lá em Efésios, capítulo 1, você vai ver que Deus nos separou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Só que nós pecamos. E então antes da fundação do mundo também ele decretou que o Filho dele viria aqui para ser a nossa justiça. Então esse é um status que não se altera. E aí é que está o X da questão que Paulo vai defender aqui. Se esse status é um status que não pode ser alterado, porque é algo que está absolutamente nas mãos de Cristo e não dos homens, então não é por obrigações como circuncidar, lavar as mãos, cumprir uma determinada dieta, que alguém vai ser salvo ou justificado. Porque a justificação não depende de nenhuma coisa que eu faça. Em outras ocasiões, como lá em Coríntios, o apóstolo Paulo vai tratar de questões de pecado. Mas em nenhum momento ele vai questionar que alguém é salvo mediante a obra de Cristo. Ele apenas vai dizer que fazendo isso nós trazemos escândalo, fazendo isso nós fazemos tropeçar uma outra pessoa por quem Cristo morreu. Ele nos chama ao arrependimento, ele vai dizer assim, olha, quando nós somos tentados, em todas essas tentações, nós não somos tentados além das nossas forças, mas Deus nos dá força para atravessarmos as tribulações e as tentações, e ele vai dar vários textos que confirmam isso. E no final ele vai dizer, se alguém não se arrepende, se alguém não muda de atitude, continua insistentemente, cronicamente vivendo na prática do pecado, aí pera lá. Essa pessoa não deve ter no seu coração a verdadeira fé em Cristo Jesus. Então não é uma alteração de status diante de Deus, de justificado para injustificado. É uma questão de que nunca houve essa transformação na vida dessa pessoa, porque ela não é. Então o que Paulo está tratando aqui, que ele vai novamente mexer nesse texto conosco, e ele mexeu com Pedro e com todos que estavam lá, é esse o ponto. Justificação. Ou você é declarado justo por Deus, ou nada que você faça nessa terra pode te justificar. Obras da lei não justificam, somente Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, se você puder abrir lá, você vai ver claramente Paulo numa outra situação, falando sobre essa justificação pela fé em Cristo, como ela aconteceu. 2 Coríntios, capítulo 5, 21, lá está escrito assim, falando de Jesus, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele está dizendo assim, olha, nós que somos pecadores, e vivemos no pecado, nós somos pecaminosos e vivemos no pecado, Deus que nunca, o Senhor Jesus que nunca conheceu o pecado, ele se fez pecado no nosso lugar, ou seja, ele levou todo esse nosso pecado, essas nossas culpas sobre ele, para nos fazer o quê? Para nos fazer justiça de Deus, ou seja, para nos colocar diante de Deus de forma justa, para nos declarar justos. Quem fez isso foi Cristo, e não homens, e nem sacrifícios humanos, mas o sacrifício do próprio Filho de Deus. Este é o assunto de que Paulo está tratando aqui e repreendendo Pedro. Pedro sabia dessa verdade. Pedro não tinha como não saber disso. O problema é que Pedro estava cedendo, nós já falamos sobre isso aqui, estava cedendo à pressão de outras pessoas, estava dissimulando com elas. Então, nós podíamos observar aqui os conflitos que estavam acontecendo lá. Um deles, Paulo coloca aí, judeus versus pecadores, ou judeus versus gentios. Essa é a ideia. Ele está dizendo assim, ó, nós somos judeus,
e eles são pecadores. O judeu tinha isso na mente mesmo. Ele se considerava judeu, santo, e os gentios eram pecadores. Quer dizer, tanto a palavra gentio era sinônimo de pecado, quanto a palavra judeu, na mente do judeu, era sinônimo de santo. E os judeus estavam equivocados nesse sentido. Nesse sentido, os gentios estavam muito mais corretos, porque é de fato isso que nós somos, pecadores. E aí Paulo vai começar exatamente nesse ponto aí, no versículo 15, ele fala: nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Aí ele vai: nós sabemos. Ele está dizendo: Pedro, você sabe, Pedro. Você sabe o quê? Você sabe que por obras da lei ninguém conseguiu ser salvo. É como se Paulo estivesse dizendo assim: Pedro, lembra da sua vida antes de Cristo? Você estava numa situação boa? Toda criança judaica nascia, especialmente os homens, nascia com um sonho, com um propósito que era transferido de pai para filho. Era o propósito de ser um rabi, de ser um mestre. E então toda criança era forjada até os 7 anos de idade, decorando o Pentateuco, para saber toda a lei. E depois ela era criada aos pés de um mestre, como Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Só que os mestres, eles escolhiam quem eles queriam discipular. Então quando essas crianças chegavam lá numa certa idade, elas tinham que escolher aliás, elas tinham que comparecer diante dos escribas e dos sacerdotes, e elas deveriam demonstrar conhecimento. E os escribas e sacerdotes escolhiam dentre elas algumas, e eles treinavam essas algumas. Se Pedro era pescador, é porque ele não tinha conseguido passar. Então não precisa nem citar a realidade da vida de Pedro, mas Paulo está fazendo isso. Pedro, nós somos judeus, Pedro. Ele está dizendo: Pedro, você sabe que a gente nunca deu conta da lei. Está implícito aqui: Pedro, você é pescador porque você não deu conta da lei. E se ele tivesse dado conta, seria um daqueles vários escribas hipócritas, aqueles fariseus que o Senhor Jesus tanto teve dificuldade com eles. Quer dizer, ele está dizendo assim: nós somos judeus e eles pecadores gentios. Qual a diferença entre nós, Pedro? Nenhuma. Nós não demos conta da lei, assim como eles não dão. Então a lei sempre foi insuficiente. Ela foi insuficiente para nós e ela foi insuficiente para eles. Qual a diferença entre judeus e gentios, judeus e pecadores? Nenhuma. Talvez uma: os judeus eram mais hipócritas do que os gentios, como às vezes nós cristãos somos mais hipócritas do que aqueles que não são, nos achando melhores do que eles. Até mesmo os judeus tinham a lei como um grande obstáculo para as suas vidas. Os gentios viviam mais à vontade pela ausência da lei. Isso não significa que suas práticas não eram pecaminosas. Mas os judeus viviam à vontade tendo a lei. E então suas práticas eram pecaminosas e conscientes. A verdade geral sobre o que Paulo está dizendo é que sem a justificação pela fé, nem judeu nem gentio pode ser salvo. E aí então no versículo 16, Paulo vai propor algumas questões sobre justificação. Ele propõe primeiro uma questão geral, está aí na sua página 52. A questão geral é: o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Essa é a mensagem geral. Ele vai propor uma questão pessoal. Ele vai falar para Pedro: Pedro, nós temos crido em Cristo Jesus, para que nós fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Ele fala assim: Pedro, você hoje é um justificado, você hoje é salvo, como eu, mas isso não foi por causa das obras da lei, foi porque nós cremos em Cristo. Ele está conduzindo Pedro para uma grande cilada, uma cilada dialética que vocês vão ver já já. E aí ele propõe uma verdade universal, que serve para judeu e para gentio, para todos. Por obra da lei, ninguém será justificado. Ou seja, por cumprimento da lei, por coisas que você e eu faço, nenhum de nós vai ser justificado. Aquela ideia de, no último dia, Deus colocar você sentado num banquinho e passar o filme da sua vida na sua frente, para depois dizer se você vai ser salvo ou vai ser errado, ou vai para o inferno. Gente, esqueça, esse filme é um filme de terror.
Esse filme é um filme de terror. Não tem nada de bom nesse filme. Não tem. Olha, a gente faz coisas simples. Toda semana eu sou gravado aqui nas mensagens. Aí uma semana depois eu assisto o vídeo, dá vontade de tirar metade dele. Porque eu queria consertar frases e elaborar melhor algumas frases. E isso que eu estou falando no momento de pregação, que a gente estuda, se prepara, que o Espírito Santo vai monitorando para a gente não fazer besteira. E ainda assim você tem coisas para consertar falando sobre as Escrituras. Você já imaginou um vídeo desse filmando você 24 horas? Então esqueça, o que Paulo está dizendo, ninguém por obras da lei será salvo. Se você medir no final do dia, se você achar uma coisa boa, vai ser bom demais. 2, 3 já vai ser o céu. O resto é coisa ruim. E o pior, o vídeo não grava pensamento. Mas esse vídeo, se de fato ele existir lá no céu, ele vai mostrar os seus pensamentos. Aí a coisa fica muito pior. Porque às vezes a gente faz coisas boas aos olhos dos outros, mas isso é porque os outros não estão por dentro para saber o que nós estamos pensando quando estamos fazendo isso. E a coisa piora muito. Deus nos enxerga dessa maneira. Deus nos enxerga de dentro para fora. A palavra de Deus diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca dele, ou poderia ser pelo ouvido, ou por qualquer outra parte. O que contamina é o que sai. Significa que eu não preciso do mal externo para me azedar. Eu já sou azedo de dentro para fora. Por isso que não tem justificação por obras da lei. Por isso que não tem autojustificação. Por isso que Pedro embarcou numa grande roubada. Montou na boca de um porco. Porque o que ele fez foi uma grande besteira. Quando ele começou a dissimular. Agora veja só aonde Paulo vai colocar Pedro. Veja só. Paulo faz uma descrição rápida do que é a justificação pela fé, dizendo que é uma obra que Cristo realizou em nosso lugar. Pela fé, nós cremos e nos apropriamos desta obra. Há um dado importante aqui. A gente fala que a justificação é mediante a fé. E aí, a pergunta é, o que é fé? Fé é crer que Deus existe. Olha, o que Tiago diz? Tiago, no capítulo 2, versículo 19, diz que até os demônios creem e tremem diante de Deus. Então, dizer, eu sou salvo, sou justificado porque eu tenho fé em Deus. Opa, alto lá, peraí. O que você chama de fé? Porque só crer que Deus existe e tremer como os demônios tremem, é uma fé a nível de demônio. O demônio também tem esse tipo de fé. A fé aqui, mediante a qual nós somos justificados, a fé em Cristo Jesus, é aquela fé que te leva a se apropriar do que Cristo fez. É mais ou menos assim, você pode ter um copo de água na mão, cristalino, você pode saber todas as propriedades da água, e você pode estar com sede, e talvez não tomar água. Esse é o tipo de fé que não leva você para lugar nenhum. Mas essa fé aqui é uma fé de apropriação. A fé salvadora é uma fé que te leva a se apropriar de tal maneira do que Cristo fez, que você tem certeza absoluta que o seu nome estava na mão de Cristo, quando ele foi pregado lá. Que o seu nome estava no coração e na mente dele, quando ele subiu no madeiro. Eu tenho que me apropriar disso, eu tenho que crer absolutamente nisso. Isso é fé salvadora. Se a minha fé for qualquer coisa que fique aquém disso daí, então eu preciso clamar a Deus, de joelhos, e chorar diante dele, para que ele me dê a fé salvadora. Então, só para considerar isso, porque senão você fica aquela falsa impressão, opa, está tudo muito bom, eu creio que Deus existe, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Ele morreu lá na cruz, então beleza, estou salvo. A questão, mas você está se apropriando disso? Você entende que isso é por você, você se emociona com isso, você sente a profundidade disso no seu coração, você se tranquiliza com isso traz alívio para a sua alma. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então eu quis fazer essa consideração aqui, só para que não ficar aquela ideia muito superficial sobre justificação pela fé. Justificação pela fé é um dos pilares da doutrina da fé cristã. Eu tenho que ter essa convicção. Agora, essa convicção não pode ser simplesmente uma coisa cognitiva. Isso tem que passar pelo meu coração. Isso tem que nascer dentro da fé, que é dom de Deus.
A verdade pessoal da justificação, que Paulo está dizendo, é que Paulo creu. É isso, nós temos crido. A ideia aí é nós absorvemos isso. Nós nos alimentamos disso. Isso está impregnado em nós, isso está no nosso coração. Nós vivemos por isso. É isso que Paulo está dizendo. Pedro, veja, nós nos lançamos nisso. Nós cremos, nós temos crido nisso. Ou seja, isso daí tem sido o solo sobre o qual nós temos trilhado. Esse tem sido o fundamento da nossa vida. Essa é a verdade pessoal que Paulo está dizendo. Nós cremos. Ele está chamando a atenção de Pedro. Pedro, volta um pouquinho e veja sobre quais fundamentos você tem andado nos últimos anos. Desde o dia em que Jesus te chamou naquela praia, você viveu por quê? Você viveu com base nos seus méritos, Pedro? E aí, é óbvio, Paulo não precisava chegar a esse ponto. Mas se fosse pensar em méritos, não só o que aconteceu antes de Cristo, mas e o que aconteceu depois? Quando Pedro negou o próprio Senhor Jesus. Não dá para pensar em méritos, mas esse temos crido de Paulo, com certeza evocou na mente de Pedro o quê? Evocou um monte de lembranças. Pedro, quem era você, Pedro? Depois de ter negado Jesus, você voltou a pescar novamente. E voltou a ser um pescador daquele tipo que morre de fome, porque de novo você estava sem peixe lá no barco, trabalhando sem conseguir nenhum resultado. Aí Jesus vai lá e te chama para apacentar as suas ovelhas, e você crê, e você vive por essa fé em Cristo Jesus. Está dizendo, Pedro, lembra um pouquinho do que aconteceu com você, e é óbvio que Paulo está se incluindo nisso, nós temos crido. E aí, Paulo podia dizer, você lembra o que aconteceu comigo? Eu estava matando o crente, eu estava respirando ódio contra os cristãos, mas Jesus me chamou e eu criei nele, e mudou tudo na minha vida. Então pensa, tanto Paulo está evocando em Pedro aqui uma lembrança necessária do que ele tinha crido, quanto Paulo também está nos chamando a fazer essa análise, se de fato nós temos crido, porque crer em Cristo Jesus envolve mudanças radicais na vida da gente, como aconteceu na vida de Pedro, como aconteceu na vida de Paulo, como aconteceu na vida de todo cristão. Isso chama você a colocar os alicerces da sua vida sobre bases diferentes, sobre a base que é o Evangelho, sobre Cristo Jesus. E a verdade universal é, ninguém pode ser justificado. Pedro, você sabe, você não conseguiu pela lei, você creu em Jesus Cristo, eu também, eu não consegui pela lei, mas eu criei em Jesus Cristo, e nós temos que contar para esse povo, que por obras de justiça humana, de lei, ninguém vai ser salvo. Então, veja o que Paulo vai fazendo com Pedro. E aí, ele chega então, veja lá na página 54, ele vai chegar na questão da inconsistência de Pedro. Versículo 17 e 18. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se o caso de ser Cristo ministro do pecado? E aí Paulo já responde, certo que não, porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Bom, Paulo primeiro está fazendo um questionamento sobre o caráter da obra de Cristo. Ele está dizendo o seguinte, olha, Pedro, vem cá, agora será que você chegou à seguinte conclusão? Olha, se a salvação pelas obras da lei era um caminho de santificação, nós não conseguimos. Aí veio Cristo e se entregou na cruz para que nós fôssemos salvos. E aí nós somos salvos sem as obras da lei, mas somos salvos somente mediante Cristo. Então, dar-se-ia o caso então de Cristo ser o ministro do pecado então. Ou seja, ele liberou, viva no pecado e eu salvo vocês. Veja só, agora Paulo vai mexer com o brio de Pedro e com o nosso também. Ele está dizendo assim, Pedro, você está achando que a obra de Cristo não é boa? É por isso que você está indo atrás das obras da lei? Porque é isso que você está dizendo com as suas ações, Pedro. Você está dizendo o seguinte, não, esse negócio de viver só pela fé em Cristo Jesus, me conduz ao
pecado. Então eu preciso trazer de volta os sacrifícios, a circuncisão, as obras da lei. Por quê? Porque essa fé salvadora, com base só na graça e na obra de Cristo Jesus, é uma fé de um caráter questionável, é uma salvação de caráter questionável. Porque não exige cumprimento da lei, então esse negócio cheira a pecado. E a resposta que Paulo dá é certo que não. Falou, Pedro, mas de jeito nenhum Cristo fez isso. Mas você está dizendo com as suas ações que foi isso que Cristo fez. E aí ele vai concluir, e Paulo ele é complexo na sua argumentação, e a gente tem que ir devagarzinho para a gente não confundir. Aí o versículo, veja só, aí o versículo 18 faz sentido. Porque ele diz assim, ó, porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Ó a cilada que Paulo colocou Pedro. Paulo está dizendo para Pedro o seguinte, Pedro, você virou um transgressor de qualquer jeito. Vou explicar por que você virou um transgressor. Veja só, porque se você está correto, mas quando você passou para Cristo, você destruiu aquele edifício antigo da estrutura da lei, para passar para Cristo, ok? Então você se tornou um transgressor, e agora você está voltando para tentar reedificar. Agora, se o que você estava fazendo é errado, e agora você está em Cristo, mas daí você quer voltar para as obras da lei, você está destruindo Cristo para voltar para as obras da lei. Em outras palavras, não tem saída para Pedro. Pedro está errado de qualquer jeito. Paulo está dizendo, olha, se o que você está dizendo é certo, precisa das obras da lei, então você está errado. Porque você viveu como um gentio, você creu em Cristo Jesus. E se Cristo está certo, você também está errado, porque você está pegando as coisas lá do passado e está tentando reedificar. Deu para entender? A condução, o que Pedro fez o que Paulo fez com Pedro? Então Paulo colocou Pedro nessa seguinte condição. E é bom, e Paulo não é aquele cidadão que fica apontando o dedo para os outros. Você vê que ele se inclui, ele está dizendo, ele está usando a primeira pessoa. Ele diz, olha, porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo um transgressor. Ou seja, se eu volto atrás lá na metade do caminho, não tem jeito, agora eu fiquei errado de qualquer jeito. Isso aí tem um princípio de liderança que diz isso, que o líder tem que arcar com o ônus do erro. Mas ele nunca jamais pode ficar voltando atrás na indecisão, porque daí ele vai ficar errado de tudo enquanto é jeito. Ele vai ficar errado se ele avança e vai ficar errado se ele retrocede. Tem que arcar com o ônus. Se errou, pede desculpa, pede perdão, ninguém é perfeito. E Pedro estava numa situação aqui em que ele desviou mesmo, e aí não tinha jeito. Paulo chegou para ele e falou, Pedro, com esse comportamento seu, você está se constituindo um transgressor, porque de um jeito ou de outro você desagradou alguém, você desconstruiu, porque você agiu de forma inconsistente. Esse é o problema que Paulo acusa em Pedro. Muito bem, mas daí vamos, aliás, antes de caminhar um pouquinho, eu gostaria de ler com vocês, está aí na apostila, Efésios capítulo 2, versículos 13 e 14. Efésios 2, 13 e 14. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Por que citar esse texto? Pelo seguinte, se você fizer essa mesma conclusão lá do versículo 17, olha, vamos supor, se as obras da lei me conduziam à vida de santificação para ser salvo, e Cristo não me exige isso daí, dar-se ao caso que ele seria ministro do pecado, e aí Paulo diz, é certo que não. Mas então o que Cristo está propondo quando ele se torna o único e exclusivo caminho para a salvação? Esse texto de Efésios responde.
O ministério de Cristo não é um ministério do pecado, muito pelo contrário, é o ministério da reconciliação. Primeiro, reconciliação entre os homens e Deus. Mas lá na Palestina naquela época, reconciliação entre judeus e gentios. Ou seja, nele mesmo, de dois povos ele fez um. E não só dois povos, mas todos que já foram constituídos um só corpo em Cristo Jesus. Muitos povos, ele fez um. Então, é uma análise pela ótica errada. Quando eu analiso pela ótica da lei, eu estou dizendo assim, então o Senhor Jesus me tira dessa obrigatoriedade, me dá a salvação graciosamente, eu fico livre para pecar, logo o Senhor Jesus é que está abrindo esse caminho largo para o pecado. Não, muito pelo contrário. O Senhor Jesus está abrindo este caminho para que aqueles que nunca conseguiram chegar, ou seja, ninguém pudesse ser aproximado. Agora, ele cumpriu as obras da lei e ele nos deixou o exemplo. Por que o apóstolo Paulo vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? O que Cristo fazia? Cristo cumpria as obras da lei. Eu nunca fui incitado no Novo Testamento a descumprir as obras da lei. Muito pelo contrário. O Senhor Jesus disse, eu não vim revogar os mandamentos, eu vim cumpri-los. E ele diz, novo mandamento vos dou. E aí o que ele faz? Ele pega lá o maior de todos os mandamentos e ele acrescenta. Ele diz, amar ao Senhor sobre todas as coisas e que vos ameis uns aos outros, conforme eu vos amei. Antes era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora não é mais. É amar a Deus sobre todas as coisas e que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A medida deixou de ser eu, a medida passou a ser Cristo. Então Cristo não revogou a lei. Em muitos sentidos ele ampliou a lei. Só que a lei deixou de ser o caminho para a salvação. A lei continua sendo o caminho para agradar o coração de Deus, para ser agradável a Deus. Mas eu não dependo de cumpri-la para ser salvo. Cristo cumpriu-a e me deu a salvação pelo cumprimento dele. Tá? Então não é uma anulação e nem uma indução de Cristo para nós vivermos uma vida de pecado. Muito pelo contrário. Que eu devo imitá-lo. E ele não viveu uma vida de pecado. Mas voltando lá. Aí, então, Paulo chega na parte final, que são os versículos 19 a 21. Ele, uma vez dito estas coisas, ele vai fazer a sua afirmação de fé e vai convocar Pedro para aquilo que Pedro deveria estar fazendo. Porque eu, mediante a própria lei, agora Paulo falando de si mesmo, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ele não está dizendo que ele se absteve da lei. Ele não está dizendo que ele se absteve da lei. Mas ele está dizendo o seguinte, eu vivia para a lei, agora eu vivo para Deus. A lei, ela vai me ajudar a agradar Deus. Mas antes eu vivia para a lei da seguinte maneira. Sabe, é muito comum hoje você pensar no ser humano vivendo para o dinheiro. Não é muito comum isso? Ou às vezes vivendo para a fama ou para o poder. As pessoas vivem por essas coisas. Quando você quer demais uma coisa, vira escravo dela. E você vive para ela. O que todo judeu queria? Todo judeu queria ser salvo. Mas para ser salvo, precisava cumprir a lei. Perdia-se de vista a salvação e o próprio Deus por causa da própria lei. Lembra aqueles exemplos lá dos evangelhos do Senhor Jesus, quando Jesus começava a criticar e chamar a atenção dos fariseus e dos escribas? Por quê? Porque eles eram capazes de ver pessoas passando as coisas mais absurdas e eles não ajudavam, e eles não acolhiam, e eles não amavam por causa da lei. Então tinha alguém lá com fluxo de sangue, ninguém podia encostar, ninguém podia dar um abraço, ninguém podia falar, e essa pessoa tinha que viver isolada dos outros. Ou seja, você colocou a lei a tal ponto que você jogou fora. É aquela história da água, você joga água suja junto com o neném junto fora.
Você dá tanto valor para a limpeza que você joga a água e o bebezinho junto fora. Eles colocaram a lei de tal maneira sobressaltada sobre a vida deles que eles serviam a lei e não a Deus. Paulo faz uma confissão disso aqui. Não é essa a questão. Então ele vai dizer: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. O outro aspecto que está aqui é o fato de que a obra de Cristo ela foi absolutamente completa, ou seja, Cristo cumpriu toda a lei se tornou, o trilhar pela lei para a salvação se tornou coisa do passado. Mas não porque a lei foi extinta, mas porque aquilo que era necessário ser feito, a meta que tinha que ser batida, foi cumprida por Cristo. Ou seja, em relação a esse assunto, eu morri, acabou. A exigência foi cumprida, encerrou-se, acabou, encerrou. Sabe quando você tem uma dívida lá e tem lá 10 notas promissórias? Aí alguém vai lá e paga, ou você termina de pagar a dívida, rasga. Quer dizer, morreu, aquilo ali, ninguém vai mexer naquele assunto mais. Acabou, está encerrado. E é isso que Paulo está dizendo. No que diz a essa pendência com a lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Aí ele diz: estou crucificado com Cristo. Lembra que eu falei a questão da apropriação? Eu preciso me sentir naquela cruz junto com Cristo. Isso é ter fé de verdade. Estou crucificado, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Tem implicações que dá para a gente falar o ano inteiro sobre essas implicações. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, uma vez que Cristo deu a vida dele naquela cruz e tomou sobre si a minha morte, o que resta para mim a fazer agora não é andar atrás de cumprir todos os requisitos da lei para ser salvo, porque Cristo fez isso, mas é absolutamente justo que eu entregue toda a minha vida para viver a vida de Cristo, para fazer o que Cristo faria se ele estivesse aqui no meu lugar, para fazer as coisas como Cristo fazia, para falar como ele falava, para tratar as pessoas como ele tratava, para receber as pessoas como ele recebia. Isso é viver a vida de Cristo. Então Paulo está dizendo: Pedro, vá na casa das pessoas, Pedro, coma com as pessoas, abrace, não importa se é judeu ou se é gentil, ame as pessoas. Está dizendo para nós aqui hoje: façam amigos, mesmo que eles não sejam presbiterianos. Abrace, converse, comemore com as pessoas, se alegre com elas, chore com elas, mesmo que elas não sejam crentes. Seja amigo, seja companheiro, seja parceiro, perdoe, ame. Faça o que Cristo faria se ele tivesse exatamente na sua posição. Compartilhe, distribua, se humilhe, fique calado. Eu falei domingo, nós estamos tratando de Eclesiastes 3, e eu falei que silêncio, tempo de ficar calado, é uma das formas de você medir piedade. Talvez a forma mais eficiente de você medir a piedade de uma pessoa é ver se ela consegue ficar calada na hora de ficar calada. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Tempo de ficar em silêncio. Jesus fez isso, o próprio Senhor Jesus. Quando todo mundo estava lá gritando crucifica, enquanto outros cuspiam na face dele, o que ele estava? Ele estava em silêncio. O legislador, o criador, o sustentador, o revelador de todas as coisas, o dono de todas as coisas, aquele por quem tudo foi feito e para quem tudo foi feito, e por meio de quem tudo acontece, estava em silêncio. Medida de piedade. O que Paulo está dizendo é isso: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não sou eu quem vive porque eu não tenho direito a ter essa vida. O meu direito era aquela cruz. Então não sou eu quem vive mais, é Cristo. E é Cristo porque Cristo agora está presente na minha vida. Ele é o meu Rei, Ele é o meu Senhor. E Ele disse: esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Só dá para caminhar, só dá para andar, se eu fizer isso por fé em Cristo Jesus. Se eu tentar por mim mesmo, se eu tentar na autossuficiência, Pedrão, não vai. E eu imagino que essas alturas, conhecendo um pouco do que a Bíblia mostra de Pedro, eu acho que Pedro já estava em lágrimas. E eu acho que Paulo também estava. E eu acho que todo mundo ali naquela igreja estava em lágrimas. Porque foi uma situação difícil. Uma situação de disciplina. Foi uma situação em que havia aquela dor na igreja de estar passando por uma divisão. Tinha gente lá humilhada porque era gentil. Tinha gente lá enganada porque tinha entrado nessa dissimulação. Esse foi um momento muito dramático. Versículo 21, Paulo diz: não anulo a graça de Deus. Ele está dizendo, eu jamais vou tentar viver por autossuficiência, porque eu não posso, porque é loucura. Não anulo a graça de Cristo. Ou seja, eu ganhei um presente de Cristo e eu não vou deixar esse presente de lado. Eu não vou negar esse presente, eu não vou abandonar esse presente, eu não vou anular o presente que eu recebi, eu não vou voltar para a lei, porque eu não dei conta da lei. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Sabe qual é a consequência de você abandonar a graça? De você voltar para a lei? Você está fazendo o quê? Você está tornando o sacrifício, ou tentando tornar o sacrifício de Cristo, um sacrifício nulo, inútil, em vão. Ele está dizendo, se Pedro, você está correto, e eu preciso das obras da lei para ser justificado, então por que Cristo morreu naquela cruz? Foi inútil. Paulo termina com essa confrontação. Uma morte legal, é o que ele cita, uma morte legal. Sim, por que uma morte legal? Porque essa é a penalidade que era minha. Eu não morri naquela cruz, mas eu morri com Cristo lá. Eu não fui pregado fisicamente lá, mas legalmente eu estava pregado lá, porque Cristo estava me substituindo, meu nome estava na mão dele. Então a morte legal. Eu tenho uma união duradoura, ou seja, quando Cristo subiu aquela cruz, Ele levou consigo o meu nome, Ele está unido comigo e eu estou unido com Ele perpetuamente. Por isso que quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós comemos o pão e nós bebemos o cálice, para relembrar da nossa união mística com Cristo. Lá na cruz, nós fomos feitos um só. Eu participei com o meu nome e com os meus pecados do sofrimento de Cristo. E na ressurreição, eu participei com o meu nome e com a vida dele. Por isso que a ceia do Senhor precisa ser repetida tantas vezes, para nos fazer lembrar que os nossos pecados foram cravados naquela cruz. E para nos fazer lembrar que na ressurreição nós somos ressuscitados com Cristo. A união é duradoura. O nosso destino é a vida. É a vida aqui de Cristo. É a vida aqui em Cristo. E na eternidade, quem estudou comigo aqui Apocalipse há alguns anos atrás, lembra como será o nosso corpo lá na eternidade? Como o corpo de Cristo. Ele é o primogênito de muitos. Nós seremos como Ele é. É óbvio, nós não seremos o Filho unigênito de Deus, jamais. Mas nós teremos um corpo como o corpo de Cristo. O corpo no qual Cristo está encarnado, na plenitude dos tempos, que foi visto pelos apóstolos, um corpo perfeito, sem pecado, sem mácula, sem ruga. O corpo que todos nós deveríamos ter, porque Deus nos fez para isso. Lembra Efésios? No qual todos nós somos predestinados para sermos santos e irrepreensíveis filhos de Deus. Então nós seremos assim. Esta união duradoura tem um destino de vida. Por isso que eu preciso contar sobre a cruz, e por isso que eu preciso anunciar Cristo, porque Ele é a segurança da vida eterna. Uma união
que é a união amorosa. O que nós encontramos na descrição de Paulo aqui é o perfeito amor de Cristo, que nos uniu ao Senhor e que nos uniu também uns aos outros. Ele nos fez um só. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Se eu acredito que tenho a vida eterna, então eu devo viver para o futuro e não para o presente. Se eu acredito que Deus me separou e me declarou justo, então eu devo viver uma vida justa. Eu devo me esforçar para isso. Se eu creio que fui crucificado com Cristo, então eu devo viver como se estivesse morto para a lei. E vivo para Deus. A conclusão que Paulo chega é lamentável. A conclusão é: qualquer pessoa que quer a lei está anulando a obra de Cristo. Está dizendo que o que Cristo fez, fez em vão. Agora, a conclusão mais triste para nós aqui no século 21 é que a maioria quase que esmagadora das igrejas cristãs, e aí eu envolvo tanto a igreja católica quanto as igrejas evangélicas, das linhas tradicionais, das linhas pentecostais e das linhas neopentecostais, a maioria quase que esmagadora prega obras da lei. Isso é o que é o mais duro de tudo. Prega coisas do tipo: se você faltar à igreja tal, e Jesus voltar, você vai para o inferno. Se você não deixar isso ou aquilo outro, você vai para o inferno. E o que é isso, segundo Paulo? Isso é anular a obra de Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo. Isso é o que é mais duro nos nossos dias, que os evangélicos falam tanto de Jesus, mas não creem nele e nem na sua obra. E eu falo isso para vocês com tristeza e com uma certa angústia no coração, porque quando a gente começa a analisar a Bíblia e a trilhar por esses textos, essas verdades vão ficando tão claras como água, como luz. Mas infelizmente você conclui o quê? Você conclui que o povo evangélico e o povo cristão no mundo não olha para a Bíblia e não lê a Bíblia. Simplesmente se deixa manobrar por um outro grupo de cegos, guiando outros cegos. E o resultado qual que é? O resultado é o que a gente vê por aí. Então hoje nós temos igrejas lotadas de gente com medo de ir para o inferno. Isso é um grande absurdo. Se é uma igreja cristã, ou seja, uma igreja que segue a Cristo, como é que eu posso ter essa igreja com medo de ir para o inferno? Ou seja, a obra de Cristo está sendo anulada. A graça está sendo anulada. Por outro lado, eu tenho outros grupos. Um pequeno grupo que entende esta obra, mas não se apropria pela fé dela. E então você tem um neoliberalismo, ou seja, um novo liberalismo nos nossos dias. O liberalismo daqueles que simplesmente pegam essa parte: a salvação é pela fé, nós somos justificados pela fé, então beleza, então vamos aproveitar essa vida enquanto dá tempo. E o meu desafio para vocês é que vocês façam parte, que todos nós façamos parte de um pequeno grupo que olha para as Escrituras e que conta com a iluminação do Espírito Santo e vive como Paulo chamou Pedro para viver. Eu não vivo mais, eu já estou morto, mas Cristo vive em mim. Que seja assim, que eu não viva para fazer as minhas próprias vontades, mas que eu viva para viver a vida que Cristo estaria vivendo se Ele tivesse encarnado hoje aqui no meu lugar. E que Deus nos perdoe dos pecados que já cometemos, e pela graça nós somos salvos deles lá na cruz do Calvário. Mas é bom confessá-los diante do Senhor. Isso demonstra dependência de Deus, isso demonstra humildade diante do Senhor, e isso nos ajuda a andar mais longe do pecado. Vamos orar. Senhor Deus, nos ajude, Pai, para que nós não nos afastemos da Tua palavra.
Ó Deus, todos nós corremos esse risco, ó Pai. Se Pedro, que foi tão usado pelo Senhor, que experimentou e viu coisas extraordinárias, caminhando com teu Filho Jesus, ele, ó Deus, nesse momento da vida tropeçou, mas graças a Deus o Senhor chamou alguém para trazê-lo de volta à consciência, ó Deus, e restabelecer, ó Deus, os princípios e os valores corretos da tua palavra e do Evangelho. Ó Deus, mas se eles passaram por isso lá no primeiro século, quem dirá nós que estamos aqui, ó Deus, o que nós estamos experimentando nesse tempo? Mas a nossa oração, ó Deus, é que o Senhor corrija o nosso coração, que ele não seja, ó Deus, enganoso e corrupto ao ponto de achar que ele pode fazer por si mesmo coisas maiores do que as que Cristo fez. Livra-nos, ó Deus, da nossa própria autossuficiência, nos ajude a depender do Senhor. Ó Deus, nos ajude a crer no Senhor, não apenas de palavras, que a gente não tenha apenas um pseudo-cristianismo, um cristianismo nominal, mas, ó Deus, que nós possamos pela fé nos apropriar e sentir nos apropriando, ó Deus, destas grandes convicções do Evangelho, que isso mova o nosso coração, que isso transforme a nossa vida, que nós vivamos pela fé, ó Deus, que nós, ó Deus, entendamos e confiemos, ó Deus, com toda a convicção, ó Pai, que fomos em Cristo Jesus, pelo sacrifício dele, diante do Senhor, declarados de uma única e suficiente vez, justos, absolutamente justos, declarados justos, porque Cristo é a nossa justiça, porque Ele pagou a nossa dívida, porque nele todos nós somos crucificados, e na ressurreição dele, com Ele nós também ressuscitamos, para viver para o Senhor. Então, ó Deus, livra-nos também de andar o tempo inteiro fazendo aquilo que o nosso coração deseja, ao invés de fazer aquilo, ó Deus, que é a vontade do Senhor, e aquilo que o Teu Filho estaria fazendo em nosso lugar. Ajuda-nos, ó Deus, a considerar como Paulo: para mim o viver é Cristo. Que nós possamos viver para fazer a vontade do Senhor, que nós tratemos as pessoas como Cristo trataria, que nós tratemos os nossos negócios como Cristo trataria, que nós nos relacionemos como Cristo se relacionaria, que nós, ó Deus, louvemos ao Senhor como o Teu Filho louvou, que nós oremos ao Senhor como o Teu Filho orou, que nós, ó Deus, evangelizemos como Jesus evangelizou, que nós amemos, ó Deus, uns aos outros como Cristo nos amou. Que assim, ó Deus, seja a nossa vida, e que o Senhor nos ajude, ó Deus, a com fé caminhar neste caminho que a Tua palavra nos convida a caminhar. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.